Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada de um espírita pelo umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Agora vamos ao relato. A noite estava estranhamente silenciosa quando Antônio fechou os olhos pela última vez. Espírita dedicado por mais de 30 anos, frequentador assíduo do centro, leitor incansável das obras de Kardec. Ele sempre acreditou que a morte seria apenas uma passagem tranquila, um suave despertar em uma colônia espiritual iluminada. Mas não foi isso que aconteceu. Quando sua consciência retornou, não havia luz. Não havia música suave, nem rostos familiares sorrindo. Havia frio. Um frio que não vinha apenas do ambiente, mas parecia nascer dentro dele, atravessando seus pensamentos. Antônio tentou se levantar, mas sentiu o corpo pesado, como se estivesse preso a algo invisível. Ao redor, uma névoa densa e acinzentada limitava sua visão. O chão parecia lodoso, irregular, e exalava um odor desagradável. "Onde estou?" murmurou, confuso. A resposta veio em forma de eco, mas não era sua voz. Gemidos, sussurros, choros distantes. O coração, ou o que ele ainda sentia como sendo seu coração, acelerou. Aquilo não fazia sentido. Ele havia sido um homem correto, trabalhador. Nunca fizera mal a ninguém, ou pelo menos era o que sempre acreditou. Com esforço, conseguiu se erguer. Caminhou alguns passos, tropeçando. A cada movimento, sentia como se carregasse um peso invisível nas costas. Foi então que viu a primeira figura. Um homem encurvado, com o olhar vazio, sentado sobre uma pedra escura. Seus olhos estavam fixos no nada, e sua boca murmurava palavras desconexas. "Você sabe onde estamos?" perguntou Antônio, hesitante. O homem levantou lentamente o rosto. Seus olhos eram fundos, carregados de dor. "Estamos onde a consciência nos trouxe", respondeu com voz rouca. "Estamos no umbral." A palavra caiu como um golpe. Umbral. Antônio deu um passo para trás. "Não, isso não é possível. Eu me preparei. Eu estudei. Eu fiz caridade." O homem soltou uma risada seca, quase sem vida. "Todos aqui têm uma justificativa." Antônio sentiu um aperto no peito. Sua mente começou a revisitar memórias, pequenas coisas que ele nunca considerou importantes. A vez que ajudou alguém, mas esperou o reconhecimento. As críticas silenciosas que fazia aos outros dentro do centro. O orgulho disfarçado de humildade. A caridade feita mais por obrigação do que por amor verdadeiro. Ele cambaleou. "Não, isso não pode ser suficiente para me trazer aqui." Mas, no fundo, algo dentro dele sabia. O umbral não era um castigo imposto. Era um reflexo. Os dias, ou o que pareciam dias, passaram sem que Antônio pudesse medir o tempo. A escuridão variava, às vezes mais densa, às vezes mais leve, mas nunca desaparecia. Ele começou a perceber outras presenças. Algumas vagavam sem rumo. Outras pareciam presas a lugares específicos, repetindo comportamentos como se estivessem presas em suas próprias culpas. Em certo momento,
ele encontrou uma mulher chorando compulsivamente. Eu não consigo sair daqui, dizia ela. Eu não consigo me perdoar. Essas palavras ecoaram profundamente em Antônio. Perdoar. Ele percebeu que, apesar de todo o conhecimento que acumulou em vida, havia algo que nunca praticou verdadeiramente: o autoexame sincero. Sempre se viu como alguém no caminho certo. Nunca desceu profundamente dentro de si para encarar suas sombras. Agora, não havia mais como fugir. Sentado no chão frio, Antônio fechou os olhos. Eu errei. Sussurrou. No início, foi difícil. Seu orgulho resistia. Sua mente tentava justificar cada atitude. Mas, pouco a pouco, as barreiras começaram a cair. Ele começou a lembrar não apenas das ações, mas das intenções. E isso doía muito mais. Eu não fui tão bom quanto pensei. Uma lágrima escorreu. Foi a primeira lágrima sincera. E naquele instante algo mudou. A névoa ao redor pareceu se mover levemente. Uma brisa diferente atravessou o ambiente. Antônio abriu os olhos. Ao longe, muito longe, havia um ponto de luz. Pequeno, mas real. Ele se levantou, ainda fraco, mas agora com algo novo dentro de si. Esperança. Cada passo em direção àquela luz parecia exigir esforço, como se forças invisíveis tentassem puxá-lo de volta. Pensamentos negativos surgiam. Você não merece sair daqui. Você é um fracasso. Mas, pela primeira vez, Antônio não fugiu desses pensamentos. Ele os enfrentou. Eu errei, sim, mas quero mudar. A luz crescia lentamente. E então, ele não estava mais sozinho. Duas figuras luminosas se aproximaram. Suas presenças eram suaves, acolhedoras. Antônio, disse uma delas, com voz serena, você finalmente começou a se ver como realmente é. Ele caiu de joelhos. Eu ainda posso sair daqui? A outra entidade sorriu. O umbral não é uma condenação eterna. É um estado. E você começou a sair no momento em que deixou o orgulho de lado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Antônio. Eu achei que sabia tanto. Saber não é o mesmo que viver, respondeu a entidade. A luz envolveu Antônio lentamente. O peso começou a desaparecer. O frio se dissipou. Antes de partir, ele olhou para trás. Ainda havia muitas almas ali, perdidas. Como ele esteve? Eu posso ajudar um dia? A entidade respondeu. Esse será o próximo passo. Então, pela primeira vez desde que acordou, Antônio sentiu paz. Não por ser perfeito, mas por finalmente estar disposto a se transformar. E assim, deixando para trás a escuridão que ele mesmo ajudou a criar, Antônio seguiu em direção à luz, não como alguém que chegou ao fim, mas como alguém que finalmente começou. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.